Nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre oferta e demanda e vou te passar, e fica acompanhando esse canal, porque eu vou te passar o meu gatilho de entrada que eu mudei de vida, né? E então, para chegar lá, eu preciso te falar qual é a minha base, como eu aprendi, da onde veio e qual é a concepção. Porque para que você tenha a mesma clareza e certeza que o mercado vai fazer tal movimento, se vai para cima ou vai para baixo, você precisa entender essas leis e você precisa entender todo o contexto do mercado. Então, para chegar lá, eu preciso fazer com que você entenda essa concepção. Primeiro de tudo, acima de tudo, eu quero que você sempre lembre disso aqui. Ó. Vou botar na minha testa que ficaria bem legal. Ó. Não vai colar não, mas dinheiro. Dinheiro manda no mundo, tá? E dinheiro manda no mundo, manda no mercado. A partir de hoje, você não mais vai ser alienado com base em notícias. Não olhe mais notícias no mercado com base para ter um sentimento. O mercado ama isso. A notícia, ela antecipa movimento, ela não cria movimento. O que cria movimento, basicamente, é o quê? Causa e efeito. Uma segunda lei de Wyckoff que a gente vai... Se você vai entender isso, ó, todo movimento lateral vai vir proveniente depois um efeito, uma tendência. Então, você que opera suporte e resistência, opera médias móveis ou qualquer análise técnica que fica meio perdido, lembre disso, tá? Se tem uma lateralidade, vai vir depois uma tendência, claro, tá? E essas lateralidades têm que ser capturadas liquidez. Aí também que surge as famosas armadilhas e a famosa lei oferta e demanda. Para você entender isso, primeiro, fecha isso, tá? Não interessa se Bolsonaro foi preso, não interessa se Maduro foi preso, lei Magnifica, nada disso. Porque se isso fosse de verdade, o mercado no gráfico diário da Bolsa, né, Ibov aqui, ó, vou botar. Se tudo isso fosse verdade, por que a nossa Bolsa está subindo? Existem contextualizações fundamentalistas que validam esse cenário. Só que qualquer interpretação do que você queira falar, ou qualquer analista, ou qualquer professor geopolítico, econômico ou economista falar, vai fazer sentido para onde ele quer que diga. Por que eu quero trazer essa noção? O mercado está subindo, o Ibov está subindo porque o Brasil é um país emergente favorecido pela desvalorização do dólar, do qual o Trump está forçando para atrair mais capital estrangeiro para o seu país e industrialização do seu país. Que legal. Aí a bolsa sobe. Tudo bem, eu quero saber aonde é que eu vou clicar para ganhar dinheiro. Porque essa narrativa toda só faz perder teu tempo e te deixar com crises de pânico e ansiedade, achando que seu capital, ações, seus investimentos e tudo mais está aí desesperado. Então, é basicamente que todos os dias eles tentam te impregnar um desespero, né? Noticiário de meio-dia mesmo aqui na Bahia, se você for baiano, você bem sabe o que é. Então, esquece isso. Ok? O que eu quero que você entenda nesse vídeo é oferta e demanda. O que é oferta? Oferta é basicamente quando alguém está vendendo e a demanda alguém está comprando. Tá? Então tem demanda compradora, aí a gente vai para o exemplo de uma feira livre. Exemplo, esse pessoal aqui, ao vender frutas, ele tem uma certa ligeireza ali, né? Eu acho que a palavra não é nem essa, mas não vou nem cortar esse vídeo. Ele precisa vender banana até um período, porque senão a banana estraga. Para quem sabe disso, para quem já teve uma vida mais humilde, se não for seu caso, mas eu sei desse exemplo, né? Já participei, já fui de roça também. Existe a rapa, né? Que é o final, que é mais barato, pois as frutas estão estragando. Então, o que significa isso? Não teve demanda compradora para comprar banana. Consequentemente, a oferta aumenta, que é o que? A oferta de produtos. E aí, se aumenta a oferta, o preço tem que baratear para instigar a demanda de novo. Traz essa realidade para o mercado, porque se você entende isso, você deixa de, pelo amor de Deus, de ficar... Eu vou botar aqui, ó. Padrões de candle. Você esquece isso da sua vida, tá bom? Padrão de candle. Porque isso aqui é uma decoreba que só vai alinhar a sua cabeça. Se você entende conceitos simples desse, você vai olhar para o mercado do jeito que eu vou te explicar de uma forma muito simples, cara. Sério, você não precisa ficar enchendo caramiola. Bora lá. O que é oferta e demanda? Notem bem. Toda vez, eu estou no gráfico aqui do ouro, tá? Posso ser no índice, eu vou falar do ouro aqui porque já estava aberto. Notem bem, toda vez que o mercado acelera a oferta,
está acabando. Quando a oferta está acabando, significa dizer que os caras aqui estão correndo para pegar o último que tem do tacho. Tudo bem? Então, se a oferta está acabando, ligeiramente o mercado vai precisar fazer o quê? Voltar. Consequentemente, baratear os preços. Ele precisa voltar para baratear os preços, para instigar a demanda de novo e, consequentemente, voltar. Então, o que é demanda no mercado? Interesse comprador. E o que é a oferta? É o interesse vendedor. Então, se eu estou em uma tendência de alta no mercado, se eu estou numa tendência de alta aqui, e eu venho, observe a aceleração do preço, tá? Está no gráfico de 1 minuto. Tanto faz o tempo gráfico. Observe a aceleração e o mercado para. Para que ele volte a manter o direcional dele, necessariamente ele precisa fazer o quê? Instigar a demanda. Para ele instigar a demanda, ele precisa fazer uma causa, tá? E aí ele cria a causa e depois continua. Fechou isso? Com base nesse simples entendimento, você vai entender agora como segurar uma operação e às vezes como não ficar tão desesperado no pullback, ou muitas das vezes eu faço isso, saio aqui e reentro aqui de novo e pego de novo o trade para não precisar ficar exposto. Pois, a partir do momento que você vê, e aqui eu vou tirar essas linhas, tá? Que o mercado, vou pegar uma retração de Fibo, a partir do momento que você vê o mercado apenas, vou botar aqui uma retração de 33,28. Deixa eu achar aqui, velho. Aqui, 38,23. Pronto. Se você vê, após um movimento de impulso, em qualquer tempo gráfico, o mercado fazendo uma lateralidade, tá? Vou tirar aqui que eu não gosto de muita linha. Eu, particularmente, não uso retração de Fibo, mas eu preciso te explicar isso, tá? Deixa eu voltar ali. Vou voltar aqui na configuração, acabei tirando errado. Não uso, mas eu preciso te fazer explicar. Se o movimento impulsivo que gerou essa demanda muito grande fez uma aceleração no final, lembra, a aceleração é correria, já não tem mais para quem. A oferta aqui está acabando. Se a oferta acaba, ele precisa voltar para oferecer barato de novo. Porque, exemplo, vamos pegar banana, eu acho que é mais interessante, né? Banana a R$5, né? Aqui está R$5. Aqui começou a ficar 5,50. E aqui começou a encarecer e aqui está 12. Só que só tinha aquela de 12 e acabou. E aí o que é que ele precisa fazer? 12 acabou e o mercado volta para abastecer o estoque. Se já tem muita de novo no estoque, não tem mais escassez de produto. Quando ele volta, ele reabastece. Eu vou tirar aqui esse exemplo e vou voltar ali para o exemplo do reabastecimento do carro, que para mim eu acho que é o melhor, tá bom? A gente tem o carro aqui, o carro A e o carro B. Se o carro para dentro de uma condução da cidade A para a cidade B, ele precisa, se for uma quilometragem maior do que a autonomia dele, ele faz uma autonomia aqui de 400 km. E aqui tem uma autonomia de 800, né? O km final aqui para chegar na cidade. O que é que ele precisa? Parar o carro no meio do caminho para reabastecer e assim continuar, né? Esse reabastecer do carro nada mais é do que o pullback, tá? E toda vez que o mercado faz esse pullback, ele volta para reabastecer. Se volta para reabastecer, tem combustível, tem mais oferta no mercado. Se tem mais oferta, o preço barateia. Lembra disso, não sei se você passa por isso, mas quando você abastece o carro, você fica felizão ali que o tanque está cheio. O que você não estava ligando o ar-condicionado quando o tanque estava ficando vazio, agora com o tanque cheio você fica de boaça e você liga de novo o ar, não é isso? É isso, pessoal. Quando tem mais oferta, você esbanja. É justamente por isso leva para a sua vida, tá? Eu preciso que você entenda esses conceitos, porque isso vai fazer um sentido danado. Quando eu colocar mais vídeos à frente, quando eu falar, clica aqui, e aí você fala, não, vai cair. Aí você aumenta a mão e pega ali uma conta, às vezes, de R$1.000 e dobra para 5.000. Essa é a ideia. Então, precisa fazer você entender isso primeiro, tá? Então, se ele volta e você esbanja mais, significa dizer que o mercado tem mais demanda, ele cria demanda. E quando ele cria demanda, ele vai fazer isso para manter a continuidade do movimento de alta, sempre se for um movimento direcional posterior. Quando eu digo isso vai fazer um movimento de impulso forte logo em seguida. Se ele fizer uma retração somente nesses pullbacks aqui, 23 e 38, somente nisso,
pode ter certeza, se você entrar comprado aqui, se você entrar comprado em rompimento, se você gosta e aprendeu a comprar rompimento de pivô, a partir de hoje você vai entrar convicto que o cenário vai dar continuidade. Por quê? Porque o mercado voltou para abastecer, tá? E aqui, que legal, ó, ele volta para abastecer e ele deixa uma demandazinha bem pequenazinha anteriormente, ó, que é essa daqui, ó. É essa bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? O que é que o mercado ama fazer? Como é que ele faz movimentos de retração pequenos como esse para dar explosões logo em seguida, para dar explosões logo em seguida e dar continuidade, e você comprar rompimento e esse rompimento fazer sentido, e rompimentos que não fazem sentido, que soam como uma armadilha, não fazer um movimento e você acabar sendo estopado. Você bem sabe disso, se você opera um pouco tempo, o mercado às vezes faz isso e desaba. Como é que você tem essa garantia de saber se ele vai deslocar ou não? É justamente se tiver criado demanda anteriormente, demanda para subir. Se for oferta, seria para cair. Então vejam bem aqui, ó. Antes de fazer a movimentação de alta impulsiva que você aí que aprendeu com um método Tupiniquim, eu já ouvi essa expressão, então vou replicá-la. Compra rompimento e vai dar sentido, e quando compra e não dá continuidade. É justamente essa daqui, ó. Antes do mercado fazer a movimentação, ele fez essa movimentação lateral e colocou o quê? Ó, demanda compradora nesse primeiro rompimento. Só que antes de fazer o deslocamento para alta, ele puxou para queda. A partir daí, aonde está a demanda compradora? Nessa máxima. Aonde você agora, que não opera mais suporte e resistência, mas sim opera dinheiro, a gente opera dinheiro, vai colocar o suporte? Lá. E aí você vai entender que o mercado anteriormente criou a demanda necessária, ó, ele fez a demanda, captura a liquidez abaixo dessa demanda. E o que é capturação de liquidez? É toda vez que o mercado rompe fundos ou topos nivelados, ó, ele fez aqui, ó, fundo 1, fundo 2, um pouquinho de um fundo acima, né? Mas acaba nivelando ali, o mercado chama. E aqui perceba, quando o mercado cai, tá? Ó, deixa eu excluir isso aqui. Quando o mercado cai, ele falta o que aqui, ó? Ele falta oferta. Como é que eu vou conseguir entender esse diacho aqui da oferta? É justamente isso aqui, ó. Se ele tem que cair e o volume, a partir do momento que tem que cair, tem que estar no início do movimento, ó, perceba, pegar a coisa aqui, ó, o combustível tem que estar no início, né? Ok, porque no final, tá entrando, ó, um pouco mais, acaba que tá bem nivelado, tá? Mas observa aqui, ó, deixa eu conseguir dar um zoom para você perceber, tá? É bem tranquilo, tá num minuto, mas a análise dos 5... no 1 hora vai ser a mesma coisa. Ó. O início do movimento foi sem interesse vendedor e o final tem interesse. Não pode entrar oferta no tacho final da feira. Quem é o maluco que vai pagar caro e uma banana que já está quase para estragar? Não faz sentido. Então, é isso que eu quero que você perceba. Aqui eu consigo alinhar tudo que você já viu nos vídeos anteriores. Se você não acompanhou, dá uma seguida. Se você está curtindo, cara, aqui abaixo, ou dona moça, aqui abaixo tem um link da nossa comunidade. Entra lá, né? Diariamente eu estou partilhando muita coisa lá e estou criando uma comunidade muito boa, justamente com base no dinheiro posicionado no mercado. Vamos lá. Se tem dinheiro, ou se não tem condições no mundo real de entrar interesse em compra de banana estragada, porque no mercado tem, então não existe. Por isso que o mercado logo em seguida faz um candle de impulso. Aqui, a partir do momento que se você opera o price action, suporte resistência, qualquer coisa, você começou a entender o que é o candle de ignição, o candle barra elefante, enfim. Não opere setups sem antes você entender o contexto. É por isso que eu estou te passando o contexto antes de te dar o setup de onde eu mudei o patamar de vida, tá? Então, você já viu que entrou interesse de demanda compradora, o mercado foi buscar uma liquidez abaixo e quando fez a inversão da máxima, ele foi e fez o teste aqui. Max, mas eu opero suporte e resistência e eu coloquei esse suporte aqui, ó, e eu comprei por causa do suporte. Parabéns, mas você agora está comprando, tendo a convicção que aqui é realmente uma ponta compradora e tendo a convicção que o mercado vai subir. Por quê?
Porque além dele fazer a quebra de estrutura e voltar para testar, e aqui eu pego ali a galera do SMC, né? Só que aqui, o que é o SMC? Nada mais é do que um Wyckoff, tá? Na verdade aqui, ó, é o Price Action do Wyckoff. Isso é só um F só, tá? Isso é o SMC. Então, para você entender SMC, aprenda o Wyckoff. Porque o SMC, no final das contas, não é muita coisa. Mas entendendo essas leis do lado de cá, você consegue pegar tudo. E aí eu consigo te passar. Ponto. E aí, vamos lá. Ó. Gráfico de 1 minuto, tá? E aqui, nos vídeos anteriores, e se você não viu, eu te recomendo assistir, eu te falei sobre VSA, que é análise de volume, ou volume spread análise, tá? Que é o quê? É o spread da barra com base no volume dela negociado. A mesma coisa eu trago essa referência. Pessoal, quem é que compra banana ruim no final da feira? Mais caro? Não compra, compra barato. E por que esse cara está desesperado para tentar comprar nessa mínima aqui e fez esse altíssima barra? Não faz. Então, assim, se eu até tentar pegar aqui, ó, e colocar um indicador de volume financeiro, né, que a galera gosta dele, basicamente eu acabo não gostando tanto. Volume, deixa eu ver se entra aqui, ó. Pronto, ó, que legal. Deixa eu pegar a canetinha e aqui a gente tem o que, ó? Tá menor? Observe, ó. Um volume, basicamente, ó, na mesma proporção desse anterior. Você não vai olhar para barra assim, é meio paranoia, não precisa. É só você olhar essa análise VSA que eu tô falando, sabe? É só esse conceito, pô. Chegou no final com muita aceleração e não consegue nem perder uma mínima, pô, que desespero é esse que esse cara quer para nem conseguir perder uma mínima e tá fazendo um candle desse enorme antes de perder? Não pode. Então só esse conceito te libera de um indicador aqui que tu vai perder muito tempo da tua vida. Tá bom? E aí, veja, eu tô te mostrando agora com o indicador, só para você ver e assim, gabaritar e reafirmar que tem alguma coisa errada. Ó. Porque esse candlezinho fez o mesmo volume desse cara aqui. Mas não perca seu tempo botando esse indicador e tendo essa comparação, porque na hora, imagine, 1 minuto você vê isso, é loucura, né? Então, só pega esse conceito. Foi para feira, comprando caro? Não pode, papai. E agora, como eu não sei aqui? Eu pensei que eu não sabia tirar, mas deu tudo certo. E aí perceba, ó, você tendo esse conceito que o mercado montou posição anteriormente, ó. Não, eu não vou aumentar mais aqui o contexto para não atrapalhar muito vocês, tá? Vou devagarzinho. Ó, montou uma ponta lateral, entrou oferta ou entrou demanda, mercado foi, voltou para testar, fez aqui, ó, tô lhe dando todos os gabaritos para que você tenha a convicção de entrar em um trade a partir de agora. Saiba ler o mercado, né? Puxou essa máxima, o mercado retornou dentro dessa região do 38 a 23, fez um volume spread análise, né? Fez uma barra muito forte antes de romper a mínima. Eu fico repetindo o VSA só para você saber o conceito da onde eu tirei, tá bom? Não inventei isso. E aí você entrou e comprou. E aí, basicamente, se a gente comprar aqui, onde seria o stop, Max? Olha, eu gosto muito de stops muito pequenos. Então, se stops pequenos, eu vou procurar a região de demanda, tá? Para fortalecer essa ponta compradora. A região de demanda é compra. Então, eu tenho essa bem pequenininha aqui, ó. Por quê, ó? Lembra, lei de causa e efeito. Toda movimentação lateral é uma causa que valida um efeito. Então, o que é que ele criou aqui? Movimentação lateral, acionou esse stop e o mercado fez o quê? Trabalhou lá embaixo, ó, deixa eu botar uma linha, ó, trabalhou lá embaixo para capturar. Então, se eu comprei aqui, deixa eu ver a ponta compradora aqui, seria essa. Ó. Se eu comprei, vamos supor aqui, ó, comprei aqui. Onde seria meu stop, tá bom? Meu stop, basicamente, eu vou querer, a partir do momento que o mercado trabalhar acima dessa região lateral, eu gosto muito de colocar o corpo fechado do candle. Eu descarto bastante o pavio. Por quê? Porque se dinheiro na mesa é acordo fechado com aperto de mão, por que eu vou ficar exposto a essa especulação aqui, ó? Então eu gosto do corpo fechado, que é o aperto de mão e falou bem assim, ó, a gente vai fechar negócio aqui, beleza? Então comprei por aqui, o mercado foi e voltou para testar onde, então meu stop, claro, dá uma margenzinha para não ficar tão limitado, e aqui, pequenininho,
O mercado começou a ganhar? Já foi. E aí, o que é que você vai fazer agora para falar? Como é que eu vou saber até onde esse mercado vai? Primeiro ponto, né? Tem alguma coisa do lado aqui, ó? Eu não tenho. Ouro, vou botar num gráfico aqui de 4 horas, né? Nessa região aqui, ó, onde eu vi. Agora eu me perdi. Do gráfico de 1 minuto, a diferença é muito grande para o de 4 horas. Vou voltar para 1 minuto e a gente procura lá, ó. Tá? Foi mais ou menos aqui. Cadê, pessoal? Aqui, o exemplo. Olha para o lado. Ó. Eu não tenho nada para o lado aqui, ó, para ter referência de preço. Eu não tenho. Anteriormente, nunca alguém negociou nessa região. Então, isso significa o quê se não teve negócio? Significa que eu vou ter que criar demanda para tentar jogar o preço para cima de novo. O que é criar demanda em uma região que não teve negócio anteriormente? Basicamente, vocês lembram daqueles iogurtes, né, Ice? Não sei se foi na sua região, que picheou os shoppings, né, Ice alguma coisa tal, e a galera curtiam no início, mas depois faliram bastante, né? Mais ou menos isso, se eu te der outro exemplo, alguma coisa que não existia como consumo no seu meio, no seu dia a dia, foi criado, só que a mídia, né, ela precisa gerar essa demanda, esse interesse em você. E aí vem influenciadores, aí vem um bocado de gente para tentar instigar você a comprar aquilo lá. Então, basicamente, é dessa forma que é feito o mercado. Se anteriormente eu não tive ninguém interessado a negociar nessa região, o que basicamente ele vai fazer a partir de agora é criar demanda. E é por isso que o mercado ficou lateral. Como eu vou saber que esse mercado vai ficar lateral? O bom de eu estar te explicando isso é porque você, a partir de hoje, você domina o mercado em saber se eu vou pegar tendência ou se eu vou pegar lateralidades, scalps mais curtos. Max, a partir daqui, ó, teve demanda anterior dessa mínima? Olha lá, ó. Olha essa região de briga aqui, ó. Entendeu? Então, com base nisso, você consegue entender muito o mercado, puxando para exemplos da sua vida. E aí perceba, ó, se eu estou tendo, ó, consegue analisar junto comigo que no final desse movimento começou a acelerar mais, ó, eu vim. Ó, no início nem foi muito, porque princípio das ondas de Elliott. Elliott fala que no início a galera não está muito acreditando que vai, mas no final entra muita gente, sabe? Porque, perdi o movimento no início, a famosa Telex Free. Você não entrou no início, entrou no final, se quebrou, né, nego? Porque eu estava em um desses aí. E aí, observa, ó. De certa forma, eu tenho um candle aqui, ó, de ignição, todavia, é no final de um movimento, tá? Tá entrando aqui no final. E aí você percebe que não faz sentido entrar demanda ou combustível no final. Eu mudei. Perceba que se você me acompanhar um tempinho nos vídeos que eu venho colocando desde o dia 30 de dezembro, eu venho falando muito sobre carro. Eu mudei agora por causa da lei, referente à demanda e oferta. Na lei de demanda e oferta, a gente fala sobre feira livre. Tá? E feira livre não pode o cara entrar, ó, a maior ponta compradora, entrar no final do movimento. Não pode. Consequentemente, se eu não tenho negócio cá atrás, ninguém teve interesse de negócio cá atrás, e eu estou tendo uma aceleração e um volume maior, uma demanda maior no mercado, de duas ou uma. O mercado pode fazer uma reversão em V, que ele realmente não gostou ali da iogurteira Top Term, rejeitaram aquele produto, e aí todo mundo vai vomitar, vai jogar no lixo, não tem nem para quem vender, e aí por isso que fazem inversão em V, porque não teve interesse. Ou o mercado cria liquidez, cria demanda. E o que é criar demanda? Para tentar jogar para cima de novo. Ou vai criar uma movimentação de oferta e jogar para baixo. E aqui a gente vai analisando ao longo dos vídeos aí que eu venho colocando. Então percebam, primeiro ponto, até para você, eu até pular e te dar esse gancho do vídeo que eu posso colocar posteriormente, é isso aqui, ó. Eu estou criando tem um baita volume vendedor. Mesma coisa, no final de movimento. Aqui você sabe que é uma ponta compradora, tá? E aqui, aonde a ponta compradora parou? No dinheiro posicionado. Fechou?
Então, acompanha aqui. E é justamente por isso que o mercado vai criar toda essa demanda, cria demanda, né? Busca uma liquidezinha embaixo. Observe que ele faz aquele rompimento marotinho lá embaixo, porque aonde é que teve o posicionamento, minha câmera vai estar atrapalhando, ó, aqui, ó. Aonde que teve o posicionamento da absorção da ponta vendedora foi essa. Isso aí tende-se a falar que é um volume vendedor, mas não, tá? Um volume muito grande, fazendo antes de perder uma mínima, absorções compradoras, né? E o player que absorve comprador, ele faz o seguinte, ele coloca ordens passivas no mercado. O que é isso? Passiva é simplesmente ele deixa a ordem apregoada no book, né? Ele fala bem assim, ó, ok, eu não vou me desesperar de comprar aqui em cima não, como teve um desesperado, ó, que foi rapidão aqui, ó. Eu vou comprar na maciota. E, ó, eu só compro banana a R$2, a R$1,50, a R$1. E se você quiser, me venda. Se não, eu não estou nem aí. Essa é a forma passiva de operar no mercado. E é justamente por isso que o mercado parou lá. Espero que você ganhe bastante dinheiro, tá? Esse ano com esses conceitos. Espero que tenha aberto um pouco sua mente, porque não só você da suporte e resistência que colocou isso aqui, eu não sei se você do suporte e resistência colocaria, mas a partir de hoje não dê mais pesos e medidas iguais às máximas e mínimas do mercado, tá? Máximas e mínimas somente com dinheiro. A partir de hoje não mais sem, tá? E aí o mercado foi, buscou a última liquidez, fez o que de novo? Colocou demanda interessada, faz o que para a galera ali do SMC? O famoso choque. Só que o famoso choque, eles te ensinam de quebra de estruturas. E eu estou te falando que você vai gabaritar ainda mais colocando dinheiro. E aí você viu que teve interesse, e o mercado voltou para testar a região de demanda. E aí o mercado faz a famosa onda 3 de mercado, explode. Então, para você que usa médias móveis, é a melhor coisa da vida você entender esses conceitos de mercado, quem faz cruzamento de médias, tá, essas coisas, porque você entende o mercado de verdade e não fica simplesmente replicando setups. E aí, vamos lá. A onda, ó, primeiro ponto. Tá vendo que o mercado simplesmente, ó, ele fez essa movimentação, voltou aqui na região do 38,23 e explodiu, tá? Quando não é regra, mas em probabilidade, é porque é isso que a gente trabalha no mercado, quando ele retrai nessa faixa aqui, ele geralmente vai fazer um ABC, né? Esse corretivo, tá? Esse é um corretivo de Elliott, tudo bem? Quando ele faz, não é regra, mas a gente vai em probabilidade, tá bom? Aí. Quando ele faz uma retração, e aqui a gente vai gabaritar, não é só retração de Fibo, eu não opero retração de Fibo, mas eu uso a retração de Fibo para validar os pontos. E aí eu tenho, ó, vou vir aqui, tá? Vou tirar essa, porque eu gosto de menos de linha para mim, possível melhor, tá? E aí eu vou colocar o 7640 de Fibo e vou colocar o 61. Eu não gosto muito do 61, eu prefiro o máximo que o mercado puder retrair no 7640, tá? Mas, como eu vi que o 61 respeitou essa região aqui, tudo bem, eu deixo todas as marcações, né? Eu deixo todos esses números aqui na minha retração de Fibo, todavia, só para eu não ficar embaralhado aqui, não te confundir, só para você entender as regiões, tá bom? Então, essa região entre o 61 e o 7640, para mim, era muita força, tinha muita demanda, né? E observe a anomalia do preço, ó. De novo, VSA, muita absorção aqui em uma mínima antes de perder aqui, ó. E cadê? Não tem interesse. Então, anomalia de mercado. E o mercado, por isso que ele faz um candle de ignição logo em seguida. Você compra e aí você percebe, ó. Fez o famoso choque, quebrou a estrutura, entrou demanda e aqui o mercado, você vai surfar agora a onda para cima aí. E aí, quando eu falei que quando o mercado faz essa retração em uma região do 7640, para mim o melhor, né? Mas parou no 61, tudo bem, mas eu tenho uma cisma do 61, eu prefiro o 7640, que é a última. Porque o vendedor, o comprador, perdão, ele quer vender ou comprar o mais caro possível, o mais barato possível. Atrapalhei aqui. Mas ele quer comprar o mais barato possível. E o mais barato possível, para que ele mantenha a estrutura de alta, é até o 7640.
porque dentro dos princípios das ondas de Elliott, ele não pode invadir, tá bom? Então, a gente tem aqui um princípio de ondas de Elliott de forma muito simples, que você consegue ver como dinheiro. Ó. Se você nunca entendeu Elliott, agora você consegue entender. Ó. E a onda 3 ela tem essa característica de subdividir em duas partes. Fechou? Espero que você tenha entendido. Não vou me alongar mais não, mas já deu 30 minutos de vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre oferta e demanda. Nos vídeos anteriores, se você não viu, eu te recomendo assistir, que a gente fala sobre causa e efeito, esforço versus resultado. Precisa entender essas leis. É isso que domina a sua vida no capitalismo e é isso que domina o mercado. Então, entendendo isso, traz lógica e compreensão e clareza. Quando você tem clareza no que está fazendo, você opera de forma objetiva. Max, é fácil falar com o mercado parado. Não tem problema, eu te convido a você entrar na minha comunidade. Lá vai ter uma sala gratuita para você fazer o teste e ver eu olhando isso na prática. E, demais ainda, você vai ver eu também errando, porque nem sempre a gente acerta, mas na estatística a longo prazo a gente se mantém vencedor, porque o meu operacional ele vai ter um risco muito baixo e um alvo bem longo. Valeu? Deixa o gostei aí e acima de tudo, pessoal, você não sabe o quanto isso está me fazendo bem. Comenta, tá? Tanto se foi bom ou se foi ruim, como também sugestão, comenta também se está melhorando a sua visão, se realmente isso está fazendo sentido para você, para que não eu saiba se a mensagem está chegando, se não seja só para mim. Valeu? Tamo junto.